Olá pessoal, tudo bem? De volta com mais um programa de Frente com a Notícia, sempre trazendo pessoas que têm o que falar, que apresentar para você, o nosso telespectador, internauta, você que está com a gente aqui pelo canal 524 da NET TV Notícia. Bom, hoje eu tenho o prazer de falar com o chefe de gabinete aqui da Prefeitura de Americana, o Franco Sardelli, ele que é filho do prefeito Chico Sardelli. E, aliás, muito obrigado por receber a nossa equipe aqui para a gente bater um papo e apresentar você para quem não te conhece. Muita gente te conhece, muita gente não te conhece. Eu sei que você tem outras ambições aqui, é bom que você se apresente, tudo bem? Com certeza, bom dia Magrão, bom dia a todos os telespectadores de Frente com a Notícia, bom dia aos ouvintes também da Rádio Notícia, é um prazer estar aqui falando com você, explicando um pouco como funciona aí nossa função, me apresentando, enfim, é um prazer estar aqui falando com você. Você é um jovem garoto, está com 33 anos, né? 33 anos, nascimento dia 28/8/1991, um dia depois do aniversário da cidade americana. 91, que coisa. 1991. Muito mais primavera do que você, viu? Ah, tem um pouquinho a mais. Me fala uma coisa, eu sei que você tem outras pretensões políticas e eu sei que você já está aqui no gabinete, primeiro mandato, e já começando o segundo, né? Você pensou em fazer isso alguma vez na sua vida, lá atrás? Você seria chefe de gabinete? Magrão, acredito que não. Vou te explicar por quê. Eu lá atrás, quando comecei, terminei, na verdade, meus estudos de ensino médio e tal. Aliás, que você, a sua formação? Eu sou formado em Direito. Direito? Sou formado em Direito, tenho OAB, bacharelado e tenho OAB também. Não atuo mais, né, por óbvio, por estar aqui. Mas eu tinha isso bem claro depois que eu iniciei no curso de advocacia, né, no curso de Direito, que eu queria seguir carreira nesse ramo, né? Política? Não, na verdade no ramo da advocacia. Entendi. E eu sempre tive, como meu pai está na política desde que eu nasci, né? O Chico, desde 1988, foi a primeira eleição que ele disputou. Eu nasci em 91, então ele está nesse meio desde lá. Então, assim, eu convivi muito tempo com a política, eu gostava de ouvir, eu gostava de ir em comício, eu gostava de ler, eu me informava bastante, mas ao mesmo tempo, pela questão de ter do ofício mesmo, né, do prefeito Chico, que na época, deputado, presidente do Rio Branco, enfim, acabava se distanciando um pouco, ficava um pouco ausente. Então, ao mesmo tempo que eu gostava muito de política, eu também tinha um pouco um receio, né, de estar, porque a gente sabe que você acaba ficando um pouco mais longe da família, você acaba ficando um pouco mais longe dos amigos, a pressão é muito grande, a exposição Seu pai ficou muito fora grande. de casa quando você era jovem? Meu pai, ele, 91? como deputado, ele começou em 98, né? Na verdade, ele assumiu lá para 2000, então eu tinha 8, 9 anos de idade. Quantos anos tem seu filho hoje? Meu filho hoje tem 5 anos de idade. Tem 5 anos. A história se repete, A história está se repetindo, exato. Então, assim, eu sempre soube que, no fundinho, eu gostava demais mesmo, assim, da política, né? Mas isso acabou se tornando realidade mesmo, entrar na vida pública mesmo, depois que meu pai, né, ganhou as eleições de 2020 como prefeito da cidade. E ele me convidou para essa empreitada, para esse desafio, e eu estou aqui desde então. Você sabe que isso está passando um filme agora na minha cabeça também, que eu fiz aí, não propaganda política para o seu pai na época do Abdo Najar, 1988 e tal, porque naquela época eu já trabalhava em rádio, né, e normalmente ele já estava com a gente, tanto ele como o Abdo também, e mais ou menos, um pouco menos que a sua idade, né? Você está com 33, seu pai... Tinha 32. Mais ou menos por aí. Ele é de 56, então ele tinha 32 anos, mais ou menos. Já falei com o seu pai com 32, está falando com você com 33. Agora, né? Já está falando comigo já desde os 28, 29. Na verdade, estou fazendo só porque tem uma outra história que a gente vai abordar logo mais no final aqui do programa, que nós estamos fazendo uma campanha ferrada mesmo. Não só aqui no De Frente com a Notícia, mas como Jornal da Notícia, com todo esse 44 anos de Rádio Notícia. Então a gente tem aí uma confiança da população, não só através da minha voz, mas na época de Walter Bartels, de Flávio Barbosa, tanta gente que já passou também pelo jornalismo da notícia, né? Nós queremos fazer aqui pelo menos 2 deputados. Um estadual, fazer assim de que maneira? Trazer aqui para a população nomes
né? Inclusive você também é o nome que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas outros nomes, estou falando com todos os possíveis candidatos, para que a gente consiga trazer aqui para a cidade a importância de um deputado federal e um deputado estadual, que a gente já teve 4. Seu pai já foi quantas vezes, né? 3 estadual, 2 vezes federal. Vanderlei Macris, um dos parlamentares. 13 anos de vida pública. 13 mandatos na vida pública. Exatamente. Vezes e hoje a gente 4 aí dá 52 anos. A gente não tem ninguém. Né? E lógico que a gente recebe o seu pai, sabe os caminhos, né? Você está trilhando os mesmos caminhos também, porque você sabe que com um orçamento enorme de Americana, que é 1 bilhão e 400 aproximadamente, mesmo assim não dá. Não dá. Não dá. Se não fossem as emendas parlamentares, esses atalhos que o Chico Sardelli e os amigos, né, os vereadores e outros que de repente ajudam aqui a cidade americana e as cidades da região também, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, porque nós estamos falando aqui para 10 cidades, tá? Sim. Então, cada canto aqui do pessoal que tem o canal 524 da NET tem a sua particularidade, mas é mais ou menos a mesma coisa, você pode ter certeza. Mojimirim, Mogi Guaçu, que é mais dentro do estado, a cidade de Limeira, Rio Claro, Araras também, Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste, enfim. Então essa é a nossa campanha aqui, pelo menos para as 3 cidades mais próximas aqui, Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Eu não sei se você concorda, mas nós estamos aqui como porta-voz aí da população e queremos sim, que pode ser o Franco, pode ser o Rafael, pode ser... enfim, são vários nomes. Eu não vou falar todos aqui, senão eu posso esquecer de algum, depois o pessoal me cobra também. Com certeza. Magrão, eu concordo 100%. Isso é uma dificuldade muito grande para as cidades em geral e principalmente Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, de não ter alguém lá toda hora, toda semana, todo momento cobrando, seja governador, seja ministro, seja secretário de Estado, seja presidente da República. Seu pai está lá toda quarta-feira, não está? Meu pai está toda quarta-feira, mas é aquele trabalho assim, ele vai como prefeito, né? E não é aquele trabalho do dia a dia, ele não está lá em votações de orçamento do governador, votações de legislação do Estado de São Paulo, ou então a nível federal. Então, esse trabalho ele sabe muito fazer porque ele tem uma experiência lá, né? Ficou muito tempo lá, são quase 22 anos de mandato como legislativo, né? Então, eu acho que é um trabalho que ele aprendeu a fazer. E a gente sente no dia a dia o quanto isso é necessário para a cidade, seja Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. E uma coisa que a gente vê ao passar dos anos é que os votos eles acabam migrando, eles saem das cidades, o eleitor de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, ele sai da cidade para acabar votando em alguém que é de fora. Eu acho que esse é o voto que nós temos que buscar. Isso eu não estou falando Franco, estou falando todos os candidatos aqui, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, e fazer esse apelo para que assim... vai votar num deputado, vote num deputado que você concorde com os ideais, com o espectro político, mas que fique aqui. Quer votar em alguém do PSOL, que vote alguém do PSOL que seja da região, quer votar em alguém do PL, do Republicano, da Cidadania, enfim, o partido que seja, mas que seja daqui. Porque você se identifique que seja daqui, porque o papel do deputado não é só conseguir emenda, recurso, programa, também tem toda a parte legislativa dele, mas isso ajuda demais no orçamento da cidade. E a hora que ele vai mandar um recurso, por que um deputado de Dracena mandaria um recurso para a Americana? Não faz sentido, não é a base eleitoral dele. Então a gente precisaria ter aqui os representantes, pelo menos 2 representantes, um na Câmara Federal e outro na Assembleia Legislativa. A gente estava conversando, isso é extremamente importante agora há pouco, e necessário. Né, da última eleição, aliás, da última não, acho que da penúltima, lá atrás, quando seu pai não foi eleito, faltou aí 3 mil votos, se não me engano, a gente estava falando sobre isso, né? Exato. E quem levou esses votos na época? Aqui em Americana nós tivemos a deputada eleita Janaína Pascoal, né? Ela teve 20 mil votos na cidade de Americana. 20 mil votos. Naquela eleição, eu gosto bastante de procurar a história das eleições, como foi e tal. Naquela eleição, 30% dos votos dos americanenses ficaram em Americana. 70% saiu fora. Saíram. Então você tem uma ideia. Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Ricardo Salles, todo esse pessoal. Que nada contra pessoalmente a eles, não tem, pelo amor de Deus, pelo contrário, muitos deles eu inclusive concordo e apoio, mas eu digo assim, procure alguém que você goste, que você se identifique com os ideais,
da região, Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, alguém daqui, porque quando for enviar recurso, vai enviar para cá, entendeu? E como você está falando, da maneira de pensar, você é de direita, vamos dizer assim. Procure alguém de direita aqui que na parte legislativa, na parte de proposição, na parte de indicação, na parte de requerimento, vai estar alinhado com os seus ideais e vai ser daqui. Igual você falou, o orçamento da cidade americana, nós estamos tratando, vamos arredondar, R$1,5 bilhão de reais. Desse R$1,5 bilhão de reais, nós estamos falando de 40%, pouco menos, 38%, 39% para a folha de pagamento, 25% para a educação, só aí já são quase 65%, 15% no mínimo para a saúde, já dá 80%, só que em Americana a gente gasta 30% em saúde, somados aos 60% já dá 90%. Vai investir o quê? Sobra 10% para você fazer recap, para você fazer obra, para você fazer praças e jardins, para você fazer assistência social, para você fazer habitação popular, para você cultura. Então assim, o recurso é escasso. Então, quando você tem alguém ali enviando recurso para a cidade, na ponta, ali no dia a dia, as pessoas conseguem sentir a diferença. E tem um detalhe, isso não pode ser mudado, né? Isso não pode ser mudado. Eu não posso pegar uma verba destinada à educação e colocar para a cultura. Você pode até aumentar, no caso da saúde, como você falou, que realmente precisa. Você tem que colocar no mínimo 15%, mas a Americana coloca o dobro. Coloca 30%. 30%. Só para praticamente nada. E tem um detalhe, né? A gente olha um pouco no passado e sabe que a Americana teve muitos problemas lá atrás. Muitos problemas. Muitas dívidas estão aí para serem pagas. Exato. E vai passar o seu pai, vai passar o próximo prefeito, o próximo, e vai ter dívida sendo paga ainda. Ó, Magrão, vou falar para você que do jeito que está o país hoje, porque na verdade, quase a totalidade da dívida do município de Americana, ela é atrelada à taxa Selic. Então hoje, só o prefeito Chico já pagou na ordem de 400 milhões de reais, para você ter uma ideia, seja precatório, dívida, etc. Assim como o prefeito Omar também pagou um montante absurdo de dívida. E hoje ela é atrelada à Selic. 14%. A Selic é 14%, você está enxugando gelo, você está pagando uma coisa que a dívida, mesmo você pagando ela está só aumentando, ou ficando no mesmo patamar, aumentando. Então eu falo assim, prefeito Chico, próximo. Estamos falando de mais pelo menos 20 anos de prefeitos que estarão aqui, que vão ter que trabalhar com esse orçamento de uma maneira muito séria, muito rígida e com muita austeridade mesmo, porque você trabalhar com caixa sobrando é uma coisa. Agora, você trabalhar sabendo que todo mês a gente tem que gastar, pelo menos, nós estamos falando na ordem de quase 8 milhões de reais por mês que a gente paga, seja para fundo de garantia, INSS, dívida com credores do município de Americana, com antigos fornecedores. 8 milhões, se você somar, nós estamos falando na ordem de 100 milhões de reais por ano. Vamos dizer, essa dívida nunca vai chegar a zero, mas se você reduzisse a 2 milhões de reais por mês, daria 24 milhões por ano, menos 100 milhões que você gastou, você poderia estar investindo 76 milhões de reais. Contas aqui? Não. Essas contas em geral quem faz é a Secretaria de Fazenda, né? Sim. Mas eu estou sempre por dentro para poder passar para o prefeito de uma maneira, junto com a Simone, que está com o prefeito todos os dias, 7 horas da manhã, eles estão na sala aqui despachando. Mas essa é a parte mais complicada da administração, acredito eu, porque você conseguir estabelecer um padrão entre entrega de serviço e cumprir as suas obrigações, que são as dívidas que foram feitas lá atrás, que nós temos que pagar hoje. Então, você tem que saber calcular, porque assim, o recurso para o poder público, ele entra. O pessoal paga imposto, o pessoal gera serviço, que acaba gerando imposto para o município, arrecadação, vem empresa, etc. Tal. Só que você conseguir gerir exatamente qual que é o ponto que eu posso acelerar, até onde eu posso acelerar, para que a dívida não comece a acompanhar demais, entendeu? Sabe que é bom você falar sobre isso, porque muita gente questiona o prefeito, no caso, Chico Sardelli. Tudo bem que é entrevista com você, mas eu falo a respeito sempre lá na rádio, inclusive falei com o seu pai hoje em uma entrevista lá, só lembrando que esse é um programa gravado, tá? E a respeito do investimento que seria necessário para acabar com o problema da água em Americana, é mais ou menos 1 bilhão. 1 bilhão mais ou menos, estou errado? Eu acho que a longo prazo, vamos dizer, quando a gente está...
se tratando de concessões, nós estamos falando algo em torno de 30 anos, é um padrão. Você está falando de concessão se acontecer, né? Se acontecer. Não, eu estou querendo dizer o seguinte, porque nós fizemos o estudo para a concessão da parte do esgoto. O que seria necessário? Primeiro, o estudo não você vai conceder ou não. O estudo é para falar o seguinte, a sua necessidade nos próximos 30 anos de ordem financeira, de investimento é de X. Tá? Esse estudo da parte do esgoto foi feito. Nos próximos 30 anos, nós estamos falando em algo em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Esgoto. Só. Sem falar da água, entendeu? Então, assim, você somar a água a esse montante, deve dar mais ou menos o mesmo valor, porque o que se gasta ali em tratamento é mais ou menos... Estamos falando na ordem dos próximos 30 anos, quase 2 bilhões e meio, 3 bilhões de reais, entendeu? E vai ter orçamento para isso? É aí que eu falo, eu acabei de falar para você como que funciona o orçamento do município, para onde vai, como você consegue adicionar valores exorbitantes a isso. Por que de repente esse tipo de entrevista é esclarecedora? No caso que as pessoas querem saber, a prefeitura fatura 1 bilhão, por que não resolve logo esse problema da água? Porque tem tudo isso que você falou, 40% de folha de pagamento, 30% da educação, 15% de saúde que se transformou em 30%. Exato. E tem que ter investimento do dia a dia, a zeladoria da cidade e tudo mais. Coleta de lixo, como é que faz para pagar social, isso? Né? Exato. As pessoas me perguntam, interrompendo, Magrão, o pessoal fala, a rua de casa está precisando ser recapeada, ali está precisando ser recapeada, não sei o que, precisa melhorar aquela praça. O prefeito e todos os 17 secretários, todos os vereadores, nós moramos na cidade americana, nós sabemos das dificuldades. Você acha que a vontade do prefeito não era chegar e falar, eu vou recapear todas as ruas do município de Americana? Com certeza, a vontade dele seria essa. Porém, tem uma palavrinha aí no meio que ela é extremamente importante, que se chama responsabilidade. Vontade nós temos, acordar um dia e falar, hoje eu tô contente, eu vou recapear a cidade inteira. Você vai ser responsável. Você vai ser responsável, porque você vai fazer uma dívida que você não consegue arcar com ela depois. Você vai estar empurrando o problema para os próximos prefeitos, como que eles vão pagar? E aí a cidade acaba entrando nesse mesmo limbo que entrou um tempo atrás. Então você tem que ser responsável. Vontade nós temos, nós estamos fazendo, nós estamos avançando, mas tudo dentro da nossa possibilidade. Não vamos dar uma de louco aqui, chegar e falar, agora eu vou fazer tudo, e não importa, não tem problema, eu vou fazer porque eu quero. Eu vou pagar mesmo. Exato. Aí você não pode fazer dessa maneira, né, eu vou para o intervalo comercial, na sequência a gente volta para pegar esse gancho, para explicar aí para a população, porque querer fazer, todo mundo que senta na sua cadeira, na cadeira do Chico e dos 17 secretários que você falou, o pessoal quer fazer, mas precisa de dinheiro para isso e responsabilidade para não deixar aí o buraco maior do que já está. São 100 milhões por ano, você está falando? 100 milhões por ano. A dívida do município de Americana, ela beira em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Tá bom. A gente volta daqui a pouquinho, continuando aqui de frente com o Franco Sardelli, ele que diz que mas não é, quem sabe, candidato a deputado aí, e eu espero que você seja mesmo, juntamente aí com o Rafael. Antigamente, lá atrás, seu pai acho que não estava ainda, né? Eu lembro do Ralph Biasi, Vanderlei Macris, que era uma dobradinha, um federal, outro estadual. Quem sabe de repente não sai um Rafael e Franco, né? Franco, porque é do PL, né? Exato. Vocês são do mesmo partidários, partido. E depois a gente vai falar também que tem Denis Andia, também nessa história lá na cidade de Santa Bárbara, tem a possível Giovana aqui também, tem o Molina, tem o Eliel Santa Bárbara. Eliel Miranda, 50 mil votos, 53 mil votos. Muito voto. Daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho mais a respeito disso tudo e um pouco mais. Estamos de volta, de frente com a notícia, de frente com o chefe de gabinete, o Franco Sardelli, aqui direto do gabinete dele, nessa entrevista falando a respeito das coisas aqui da cidade americana e na possibilidade de uma possível pré-candidatura a deputado estadual com tantos outros nomes que a gente já falou aqui também, né? Mas até então não temos nenhum deputado. Na última eleição não chegamos nem perto, né? Os candidatos Vanderlei que se Macris, apresentaram, acho que faltou 8 mil votos, Vanderlei, 8 mil votos. O Ricardo Molina também faltou. O que ficou mais perto, se eu não me engano, teve o Molina que ficou perto, em Americana, acho que uns 5, 6 mil votos. Santa Bárbara
Se eu não me engano, o Eliel faltou acho que 3 mil votos para ele ser deputado federal pelo PSD. Esse ele vai vir também agora. Acredito que venha candidato. Tá. Qual é o partido dele mesmo? Eu acho que é PSD, se eu não me engano, PSD. é PSD. Kassab, né? Kassab é forte, né? Joga bem, né? Joga bem. É o partido do nosso vice-prefeito Odir Demarque. Odir Demarque. Aliás, joga bem também. Joga bem demais também. A história bem toda aí. E por falar em jogar bem, é isso que a gente quer mostrar para você, nosso telespectador, porque isso, que nem eu falei, é verdade, se repete nos outros municípios que estão aqui com a gente no canal 524. Aliás, eu vou dar uma passeada nas outras prefeituras também para ver a realidade tanto de Mogi como também aqui de Limeira, que são cidades diferentes. Não sei se você concorda, o pessoal de Limeira há de concordar. O pessoal não vem muito aqui para Americana, para Campinas, o pessoal de Limeira. O pessoal só fica ali. Fica ali. Ali dentro da cidade de Limeira. Piracicaba também um pouco, um pouco, mas o comércio ali é muito forte. Cidade de Limeira, o comércio muito forte. A mesma coisa com Mogi Guaçu também, que é uma cidade mais ao centro. O pessoal também não vai para Campinas. O pessoal também não vem para Limeira. Ali do lado é Mogi Mirim, Mogi Guaçu, cidade muito forte, falando em comércio, indústria também. Ali mais ou menos perto do sul de Minas também, né? São João da Boa Vista. Bom, e a cidade de Campinas, a parte é a cidade de Piracicaba também, a região metropolitana de Campinas e a região metropolitana de Piracicaba. E aí está aqui no meio dessa história toda. Agora, Franco, falando ainda a respeito de política, né? Você acha que nesse tempo que você está aqui como chefe de gabinete, ou então um pouco antes, você deveria ter lançado a sua candidatura, por exemplo, a vereador, para ter uma certa experiência nesse tipo de coisa? Ou a experiência é essa que você tem no dia a dia, junto com seu pai, que é prefeito, e no envolvimento todo aqui da prefeitura? Magrão, você sabe que em 2020, quando o prefeito Chico era candidato naquela época, muita gente do próprio grupo, das proximidades, das lideranças, enfim, essa eleição, por que você não sai candidato a vereador? Você vai para vereador, seu pai vai ser prefeito, tal. E eu pensando comigo mesmo, em casa, com a minha esposa, com a minha mãe, falei, cara, não é justo. Essa eleição não é a eleição do Franco, essa eleição é a eleição do Chico. O Chico tinha me deixado muito claro no seguinte sentido: Franco, essa é a minha última eleição que eu vou disputar para prefeito, não vou mais, entendeu? Ou se ganhar nessa bem, não ganhou bem também, eu penduro as chuteiras e boa. Então eu pensando mesmo, eu precisava ser honesto comigo e falar, essa é a eleição do Chico, não é a eleição do Franco. Não vou ser hipócrita aqui de falar, não ganharia a eleição. Eu acho que a chance era alta de ganhar a eleição, até porque o prefeito acabou sendo eleito e eu poderia junto, ter o mesmo sobrenome ali, ter como vereador e ter estado na Câmara durante 4 anos. Ele foi bem eleito, né? Foi bem eleito. Eu estou falando isso a 2020, né? 2024 eu já não poderia ser candidato por ser filho, você não pode ser candidato, tem a incompatibilidade. Então eu acho que assim, aquela eleição era a eleição dele, do Chico. Então poderia ter sido, acho que teria chance de ter sido eleito, eu acredito que sim, mas aquela eleição era aquela eleição dele. E tem uma outra coisa também, que o pessoal perguntava, em 2022, por que você não foi candidato a deputado em 2022? Cara, eu não me sentia pronto. Isso aqui é um mundo totalmente diferente, é um mundo que você precisa de experiência, você precisa estar no dia a dia, você precisa estar vivendo aquilo para entender como que funciona uma casa legislativa, o poder executivo, ter essa interação também com o poder judiciário, para você entender Ministério Público, entendeu? Tem que ter um jogo de cintura, você tem que ter uma musculatura firme para aguentar tudo isso. Então não é assim, é mais fácil agora, vamos lançar aí, vamos pular etapas. Eu acho que não, tem que ser devagar, você tem que entender. Igual você disse, sou novo, eu tenho 33 anos. Para que pular etapas, entendeu? Foi uma escolha sábia naquele momento de não se candidatar, porque era a eleição do Chico e também não me sentia preparado, do mesmo tempo que em 2022 também foi a mesma coisa. O pessoal olhava, você tem que ser candidato, tem que ser agora, tal. Aí eu conversei com meu pai, falei, pai, o que você acha? Ele falou, Franco, você não está pronto, cara, não adianta, não é seu momento ainda. Um dia eu acho que esse momento vai chegar, mas agora você não está pronto, você ainda precisa de mais musculatura, você precisa ter mais experiência para saber entender o que é o jogo da política, para você saber entender como você consegue caminhar de uma maneira, atingir o objetivo de uma maneira mais fácil, entendeu? Meu pai sempre fala que não pode ser feita com o coração, tem que ser feita com o cérebro, exato. Não pode pensar com o fígado. Exato, né, não pode pensar com o fígado. Então, era essa experiência que faltava. Estando aqui há pelo menos 5 anos, você começa a entender como funciona e criar uma certa musculatura para isso. Por falar nisso, Chico Sardelli está aí, segundo mandato, muito provavelmente ele encerra a carreira. Não porque
Para deputado federal, acredito que ele não vai querer mais. Aí eu estou pensando, só imaginando. Né? Estadual também, prefeito ele não vai poder, porque ele já foi 2 vezes, vão passar mais 4 anos, vai estar com uma idade um pouco mais avançada. Aí o Franco vai ter que andar, não que você não ande, sozinho. Sem o nome Chico Sardelli, querendo ou não, seu pai fez um nome. Com certeza. Seu pai, quanto 40 tempo, né? anos, 40 anos de política. Então, ser filho do Chico Sardelli é uma coisa, e ainda mais quando ele prefeito, atuando como prefeito da cidade. Ele não vai estar mais aqui como prefeito. E aí, o Franco Sardelli? Magrão, se você me perguntar, Franco, óbvio que a palavra final é sempre do prefeito. Se ele quiser se lançar deputado, se ele quiser se lançar senador, a vereador, o que a lei permitir, ele só não pode para o 3º mandato de prefeito. Mas o resto... se você perguntar o que você aconselharia ele, eu aconselharia ele a parar. E te falo por quê. Porque foi uma vida, ele construiu um legado de 5 mandatos como deputado, agora 8, vão ser 8 anos como prefeito. Foi reeleito na eleição, sem ser eleições suplementares, com o recorde de votos da história americana. Foi quase 75% dos votos. Então, assim, isso significa que ele foi um bom prefeito, que ele fez um excelente papel para a cidade americana. E acho que agora está na hora de curtir o neto, de descansar um pouco. Quem sabe daqui a pouco tem um outro netinho, uma outra netinha aí para ele curtir junto com o Fred, com a minha mãe também, ir para a Itália. Ele sempre teve o sonho também de viver um pouco na Itália, na terra onde os pais dele nasceu, né? Lá em Pontecorvo, na Itália. Então acho que chegou a hora também de curtir um pouco a vida, descansar um pouco. E acho que a vida é isso, principalmente na política. Eu aprendi durante todos esses anos. E uma hora tem que bater asa, cara, tem que voar, você tem que ir sozinho, junto com todo esse grupo que você está montando, por óbvio, né, ao longo de tantos anos. Meu pai, você conhece bem, Fabião Borborema, Duzinho, Jesuel, esse pessoal tá mais de 30 anos quase com meu pai. Então, assim, esse grupo é o grupo do Chico, né? Então eu acho que é um caminho que vai ser trilhado. É claro que é difícil, o Chico hoje é a liderança. Essa liderança é do Chico e ponto final. Do mesmo jeito que você tem a maior liderança do Brasil, que é o Jair Bolsonaro, da direita, você tem o Chico como líder aqui do grupo. O que o Chico falar, esse pessoal vai acabar seguindo, vai acatar, vai junto, porque acredita na palavra do Chico, entendeu? Então, eu acho que é extremamente importante todo esse caminho, essa experiência que foi trilhado, e daqui pra frente ele vai ajudar demais, seja em casa, seja como prefeito, seja na Itália, ele vai me ajudar porque primeira pessoa deu um probleminha ali, pra quem que eu vou ligar? Ô pai, como que me mostra o caminho, como que funcionava daquele jeito, eu posso fazer isso, não posso tomar liberdade, não posso, é ele que vai estar ali atrás segurando toda essa... Você sabe que nessa história toda, eu acompanho isso há muito tempo também, eu vi que o seu pai tomou uma decisão quando saiu do PV e foi para o PL, porque foi uma decisão que foi imposta de cima para baixo, ele não acatou e foi procurar outros caminhos, né? Inclusive indo realmente para o centro-direita. Centro-direita. Não vem falar para mim que o PV era não era a esquerda. Você sabe que sempre foi e tal. Então ele fez uma guinada. E você também nessa história toda sempre pelo PL. E o Brasil está dividido e vai continuar dividido durante muito tempo ainda. Você tem algum receio em se apresentar como de centro-direita? Olha, eu apoio sim Bolsonaro e eu sou contra, anti-Lula. Magrão, eu, Franco, não tenho receio nenhum, até porque é uma coisa que eu acredito, tá? Eu me julgaria como direita. Não seria nem extrema-direita, nem centro-direita. Direita. Eu me considero no espectro de direita mesmo. Agora, eu vou te falar, não tenho receio nenhum, mas nenhum, zero. Até porque o que a gente está vendo acontecer aí, cara, é um absurdo, né? Um absurdo, uma gastança, exatamente o que eu tenho falado, que eu falei aqui no primeiro bloco. A maior dificuldade é aquela de você saber quanto que você tem à disposição para gastar e até onde você pode ir. O governo federal está fazendo o oposto disso, Vamos gastando. Inclusive mandaram um projeto de lei para a Câmara Federal, deixando claro que em 2027 não tem praticamente recurso para pagar a máquina pública. Não tem como pagar. Não tem como pagar. Então, gente, isso é um absurdo. E quem sofre com isso? É o país, quem sofre com isso? Eu, você, a população mais carente, a população mais... Todo mundo sofre com isso, porque o cara tá com dificuldade de ir para o supermercado para comprar um
ovo, para comprar uma carne, para comprar um macarrão, para comprar uma cesta básica. No dia a dia as coisas estão absurdamente caras. Estou falando a taxa ali que está 14%. O país não consegue se desenvolver, todo mundo tem medo de fazer qualquer coisa. Você vai fazer o que, meu? Eu vou guardar o que me resta para comer e vou guardar um pouquinho para o lazer, mas não consigo mais investir no país. Você vai tomar uma atitude, eu vou investir ali porque aquele tá um negócio bacana e tal. Cara, não tem como, você nunca vou viajar, você não sabe até onde vai isso, entendeu? Você não consegue saber, você sabe que vai ter um começo e sabe que vai ter um fim. A gente sabe que começaram mal e vão terminar pior ainda, mas você não sabe até onde eles conseguem ir, entendeu? Já estão piorando dia após dia. Agora, o escândalo do INSS de 6 bilhões, já ouvi hoje notícia falando que esse escândalo pode chegar a 90 bilhões de reais. É outra parte do consignado. 90 bilhões de reais. Nós estamos falando de escândalo maior do que Mensalão, Petrolão, Lava Jato. Tudo junto. Entendeu? Então, assim, se eu tenho receio, mas não tenho receio nenhum. Eu sou anti-Lula. Não sou anti a pessoa do Lula, eu sou contra o Lula. O governo em si, a maneira de governar, a maneira de pensar, uma responsabilidade sem tamanho, cara. Você tem que governar com responsabilidade. Isso que é o que mais importa. E principalmente responsabilidade financeira, responsabilidade fiscal. Você saber aonde você vai diminuir impostos para que consiga gerar mais emprego, para que consiga o país sair dessa lama que a gente está e conseguir se desenvolver sozinho. O meu pai sempre falou uma frase, Magrão, que eu concordo 100%. Se ele não atrapalhar a vida da pessoa, ele já está ajudando demais. Ele já está ajudando demais. Só de você não atrapalhar, de não colocar obstáculo na vida das pessoas, você já está na frente que muitos governos por aí, entendeu? Então, o Estado tem que ser esse facilitador que não consegue ser. Hoje o Estado está aí para atrapalhar. Essa máquina inchada, que você não consegue se desvincular de cargos, privilégios, etc. Ela está inchada, você não consegue fazer investimento, você não consegue dar incentivo a essas empresas para que elas consigam sozinhas. Porque quem leva o país são os empresários e os trabalhadores. Essa é a grande verdade. Quem leva o país são esses. Entendeu? Quem trabalha, quem está ali no dia a dia gerando emprego, gerando renda, gerando recurso para a população. Então, isso é que não consegue ser feito hoje pelo governo federal e a gente está vendo o resultado aí. E tem um detalhe, né? Não existe dinheiro do governo, existe dinheiro público do pagador de impostos, né? E eu estou conseguindo arrancar umas coisas boas de você, exatamente a sua posição, seu posicionamento, porque a nossa região aqui já há muito tempo não vota na esquerda. Estou falando de Americana. Acho que o último candidato de esquerda, prefeito aqui de esquerda, foi Valdemar Tebaldi. Era outra época. Aliás, até hoje o pessoal fala do Valdemar Tebaldi, mas fala de uma maneira de quem não conhece o Valdemar, nem não conheceu o Valdemar Tebaldi. Porque hoje em dia, quem é? Ninguém sabe mais, né? A nova geração não sabe quem foi. E depois disso, a gente teve outros prefeitos sempre mais para o centro e para a direita. Tanto que nas últimas eleições, como a gente falou aqui, quem é que levou voto daqui? Janaína Pascoal, Eduardo Bolsonaro, Joyce Hasselmann na época, Carla Zambelli e tudo mais. Então, você se posicionando dessa maneira, eu acredito que o pessoal vai falar, opa, o cara é de direita, ou do centro-direita, né, como eles podem pensar, imagino eu, o eleitor. Então, um cara da região, vão de repente deixar o voto. Não só você, como o Rafael também, e outros candidatos que vão se apresentar aqui na história. Porque o ano da eleição, o ano que vem, o ano de eleição, pode ser um ano fundamental, de fundamental importância para a política, porque pode ser que de repente a esquerda caia fora do poder. Com certeza. É isso que eu torço e é isso que eu tenho certeza que vai acontecer. Por isso que eu estou aqui falando com você, tentando trazer aí voto para o pessoal, não só para você, mas para o pessoal da direita que vai se candidatar. Não é só o Ricardo, não é só o Franco aqui também, que ainda não é nem candidato. Se for, vai ser pré-candidato, então tem tempo lá para a gente falar a respeito disso. Mas pode ser uma mudança. Você imagina se de repente sai a esquerda da presidência da República com um candidato que seja aí não sei se centro-direita ou direita, alguma coisa, né, por esse lado. Eu acho vai facilitar muito a vida de quem de repente for deputado estadual pela direita e deputado federal também, com certeza. Não. E acho que o Brasil aí avançaria, deslancharia de uma maneira absurda. Tanto que você vê qualquer
Saiu hoje uma pesquisa que a desaprovação do Lula tá lá em cima. A Bolsa de Valores já começa a subir. O mercado já começa, opa, realmente, esse cara precisa sair, cara, porque não faz mais sentido, entendeu? Capital estrangeiro, ou o próprio capital nacional, mesmo o pessoal tá tirando dinheiro do Brasil, porque é a mesma coisa que você tá emprestando dinheiro para alguém que você sabe que não vai te pagar. Entendeu? Qual que é o valor? Você tem que colocar o valor lá em cima. E a taxa Selic explodindo. E você olha aquele cara que você está emprestando dinheiro e o cara tá lá, ao invés de estar trabalhando para te pagar de volta, o cara tá lá curtindo na praia, comprando cerveja, comprando porçãozinha de não sei o que lá, luxando, gastando em carro e tal. Quando que o cara tinha que estar segurando, trabalhando para que pare essa gastança, entendeu? E que é o que vem ao oposto do que está acontecendo. Então acho que é extremamente necessário que um próximo governo aí, a partir de 2026, seja de direita ou de centro-direita, porque a gente sabe também que não adianta você ser, nenhum dos extremos faz bem para ninguém, você precisa ter um jogo de cintura, você precisa saber, pelo menos entender o pessoal que pensa diferente de você, você não precisa concordar, mas entender, você precisa entender, e vai ter gente que vai ser eleito da esquerda, isso vai ser para sempre, gente da esquerda, da direita, do centro, você tem que saber ter esse jogo de cintura para saber governar dessa maneira. E na futurologia, você acha que o Tarcísio vai ser candidato a governador, ou você acha que na última hora ele pode ceder aí ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro está inelegível? Aliás, você acha que a inegibilidade do Bolsonaro pode ser revertida? Eu acho que tem a chance de ser revertida sim, mas ao mesmo tempo, eu acho que o Lula, ele entrou nessa eleição, depois de ter sido preso, com mais ou menos umas 5 coisas que ele queria fazer. A primeira era prender o Bolsonaro, ele está quase conseguindo. A segunda era caçar o Deltan Dallagnol, ele conseguiu. A terceira era colocar o Zanin no STF, ele conseguiu. A quarta era colocar o Dino no STF, ele conseguiu. E a quinta é caçar o Sérgio Moro, que é a única ainda que ele está distante, que não vai conseguir, entendeu? Então é um governo que o pessoal fala, de direita, é do governo do ódio e tal. Dá uma olhada no que o Lula está fazendo, cara. Dá uma olhada no que o Lula está fazendo. É o contrário, entendeu? É esse ódio do bem que eles falam. Isso é um absurdo. A inegibilidade do Bolsonaro, difícil. Porque você tem ministros do Supremo Tribunal Federal. Todos alinhados do Tribunal Superior 80% Eleitoral. 80% alinhado ou indicado pelo Lula e pela Dilma. Exatamente. Que foi uma coisa que o Bolsonaro, acredito eu, não fez direito à lição de casa, porque também ficou pouco tempo, né? Mas esses caras vão ficar até 75 anos de idade. 75 anos de idade. Não só os do Supremo, Superior Tribunal de Justiça e outros indicados aí pelo Lula, pela Dilma, que vão ficar aí até nessa idade, com que você certeza. sabe, né? Magrão, eu acho o seguinte, eu acho que a primeira opção da direita do país é o Bolsonaro. Eu, particularmente, Franco, pelo modelo exposto aí de governo e todo o judiciário envolvido, etc., acho difícil que ele consiga reverter. Ele não reverter, ele é a primeira opção, não conseguindo, eu acho que a segunda opção deveria ser o Tarcísio de Freitas, com certeza. Eu acho que ele é um nome que ele consegue agregar. Tem muitos nomes bons, eu vou dar os meus preferidos. Tarcísio de Freitas, Romeu Zema e Ronaldo Caiado. São os 3 que eu tenho mais proximidade. E Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, aí radicaliza muito mais? Não, eu acho que seriam nomes importantes também, sejam eles desde vice-presidentes ou então para o Senado Federal. O Senado Federal é um instrumento muito importante. Não é o nome preferido do Franco. Você acha, por exemplo, se a Michele Bolsonaro ela tem um nome colocado para a população e ela é eleita presidente, não presidenta, presidente da República, quem vai governar? Vai ser o Bolsonaro. Você acha que o Supremo vai deixar? Vai ser a equipe, vai ter uma série de problemas, né? De questionamentos. Agora, eu acho que o Supremo tem que tirar um pouco essas amarras também de, não vai tirar. Ganhou, difícil, mas assim, ganhou, foi eleita democraticamente, deixa governar, entendeu? Deixa fazer, fica todo aquele momento. Você lembra como que era quando o Bolsonaro estava como presidente e como era agora, como está sendo agora? Vez um questionamento foi feito pelo governo Lula, nenhuma, pelo Supremo. Então, eu acho que tem que ser formada essa frente ampla de direita, centro-direita. Não adianta dividir os votos. Esses 3, para mim, eu acho que seriam primeiro Tarcísio, depois Romeu Zema e depois Ronaldo Caiado. São governadores que mostraram o que eles fizeram no estado deles e que têm total chance de fazer o Brasil deslanchar. Minas Gerais e Goiás, né?
Intervalo comercial, na sequência eu volto falando aqui com o Franco Sardelli, possível pré-candidato a deputado estadual pelo PL. Vamos bater nessa tecla sim, já falei com o Rafael, você sabe, já falei com o Denis, ele também já disse que vem. E vou falar com os outros também, porque a gente tem que colocar aqui na nossa região pelo menos 2, dá para colocar 4. Exato. Porque voto para isso tem. Como fala, se organizar tudo bonitinho ali, dá para colocar 4. Mas 2 pelo menos, um federal e um estadual. Falando, desculpa, eu sei que está no final do bloco, mas nós estamos falando entre Americana e Santa Bárbara de quase 300 mil votos válidos. Só Americana e Santa Bárbara. Colocar Nova Odessa, então você está falando de 350 mil votos válidos. Você consegue eleger 4, 5 deputados. A gente fala disso daqui a pouquinho. Vamos falar. Estamos de volta já. Ok, estamos de volta aqui pelo canal 524 da NET TV Notícia, de frente com a notícia, de frente aqui com o Franco Sardelli. Nós estávamos falando a respeito aí das possíveis candidaturas à presidência da República. O Zema fez uma transformação em Minas Gerais. Aliás, deixaram uma dívida lá. Nossa. Que vai ser, é que nem você falou, só que uma dívida de Estado, alguns bilhões a mais. Exato. O próprio... O Caiado também resolveu o problema da criminalidade, né? Pelo menos deu uma lição de moral lá, arranjou um monte de problema com outros tribunais, vamos falar assim, mas lá está sendo do jeito que ele quer. Pelo menos o tratamento de presidiário, esse tipo de coisa. Porque bandido é bandido. Bandido né? é bandido. Começa por aí. Eu fui para Goiânia, deve fazer mais ou menos uns 6 meses atrás, cara. Pessoal... Que terra bonita, hein? E claramente assim, ó... mas não tem receio de andar à noite aqui? Falou assim, cara, não tem receio de andar à noite. É diferente. 100% seguro, não tinha gente na rua, sabe? Mendigo mesmo, não tinha... Você percebia que não tinha usuário de droga na rua. Uma cidade limpa, bonita, gostei pra caramba, cara. Pra caramba. É totalmente diferente aqui, porque nem... a gente vê todo dia jovens sendo assassinados. Porque tem aí o celular roubado, né? Essa semana mais um de 15 anos, o cara ficou nervoso, perdeu o celular, caiu no chão, o cara meteu um tiro na cabeça dele. Hoje, a grande preocupação da população do estado de São Paulo, da capital e cidades como Americana, sim, como Campinas, assim como Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste, enfim, as cidades aí que tem uma certa movimentação financeira boa, porque aqui é uma das regiões mais desenvolvidas, mais ricas do estado de São Paulo e do Brasil, mas mais cheia de problema também por esse tipo de problema, ou seja, a criminalidade. E Magrão, eu acho que é importante falar disso também, que a segurança pública no mandato do prefeito Chico Sardelli, ela, cara, disparou, está sendo excelente, a guarda batendo recorde atrás de recorde, depois que nós fizemos a muralha digital, né, que é todas as saídas das cidades, elas são monitoradas, então você consegue saber pela placa do carro, se o carro já foi produto de furto, de roubo, de avaria, em relação a chassi, etc. Você consegue saber tudo, e então você consegue perseguir esse ladrão, esse bandido mais fácil. Então, nós estamos expulsando o bandido da cidade. O cara nem entra, na verdade. O cara não entra mais, ele olha e fala, eu vou entrar ali, eu sei que a gama vai atrás de mim e eu vou ser pego, entendeu? Então, sem falar em todas as câmeras que nós estamos instalando, eu tenho certeza que até o final desse mandato, nós vamos conseguir instalar também aquele reconhecimento facial, seja ele nas unidades de saúde, hospital. Na cidade de São Paulo, por exemplo. São Paulo, que é o Smart Sampa. Vamos montar um Smart americano aqui. Então, né? E Smart caipira. Lá tá dando certo e o pessoal tá querendo que pessoal... a esquerda, mais uma vez. O pessoal está entrando para barrar. Para barrar, o cara não tem a liberdade de ir e vir. Mas bandido não tem que ter liberdade de ir e vir mesmo, né? Estou falando, esse é o Estado atrapalhando a vida da pessoa, tá vendo? Atrapalha, ao invés de ajudar, não tem nada a temer, coloca a câmera lá, bota a cara e vai ver. Agora não pode, porque fere aos direitos humanos e que não pode, porque é LGPD, vai caçar o que fazer, rapaz. É mais ou menos isso aí. Por falar nisso, você de vez em quando caça umas brigas aí pela internet, com vereadora, aqui no caso Americana, que só temos uma aqui do PT, briga assim, tá? Posicionamento político, coisa que ninguém até hoje fez, apesar porque hoje tudo está aqui, né? Tudo está na rede social. E é uma maneira de você se posicionar mesmo. Posicionar mesmo. Você faz isso de propósito ou é espontâneo?
Eu faço isso de uma maneira espontânea porque eu não compactuo com a maneira de pensar. Não tem nada contra as pessoas, nada contra quem defende PT, Lula, PSOL, nada contra isso, entendeu? Mas eu não compactuo. Se eu não compactuo, eu tenho que demonstrar que eu não compactuo e aonde eu acho que está errado e por que eu acho que está errado, entendeu? Então, não tenho receio nenhum disso. Lembrando que é sempre no campo político, nunca no campo pessoal, nunca no campo da pessoa mesmo, entendeu? Das características da pessoa. Então eu acho que essas são as discussões que são boas de ser travada porque você consegue mostrar, aqui está o certo, aqui está o jeito que eu penso, aqui está a maneira que eu acredito, a outra pessoa pode demonstrar, tem o microfone para demonstrar o que ela acredita e eu não sou obrigado a concordar e não vou concordar. Se eu tiver que brigar no bom sentido, vou brigar, não tem problema nenhum com isso, eu não estou na política para me esconder. Pelo contrário, se eu tivesse para me esconder, eu estava em casa. Estava trabalhando com as coisas da minha família, estava trabalhando no shopping, estava trabalhando lá no Via Direta com o Tomaso? Lá no Via Direta com o tio Tomaso. Então, não estamos na política para se esconder, entendeu? A política é um lugar que você tem que realmente mostrar suas ideias e mostrar o que você tem vontade de fazer. Fazer uma pergunta. Você gosta de acompanhar a sessão camarária? Você está lá sempre ou você... Eu não acompanho. Falar a verdade para você, eu nunca fui numa sessão camarária. Você acredita? Eu acredito, nunca eu já tive várias vezes, nunca te vi lá. Nunca fui, cara. Porque não é minha área aqui, né? Aqui é a área do secretário de governo, Jesuel de Freitas. Então eu nunca cheguei aí lá. Eu acompanho às vezes online, né? Para ver o que o outro está falando, a opinião de um ou de outro, mas eu não acompanho. Não, os projetos saem daqui também, passam por aqui? Passam por aqui. Obrigatoriamente? Sim, todos porque os projetos de governo? Todos os projetos de governo, porque tem que ter a assinatura do prefeito, né? A gente estuda, passa pelas secretarias, minuta de projeto de lei, vem para quando sai daqui, né? Vem para cá. Eu dou uma sintetizada no projeto para o prefeito que está acontecendo aí junto com toda a minha equipe, Belmiro, Isildinha, Rosa, Lenira, todo mundo que está para cá, Aline, enfim, que faz um trabalho espetacular, são servidores de carreira há muitos anos, e aí a gente passa para o prefeito, ele assina e manda para a Câmara. Tá certo. Vem muito projeto de vereador que passa por aqui também ou não? Passa por aqui, tem projeto tem que passar por aqui. Tem que acatar, vetar, enfim, passa por aqui também. Secretaria de Governo, gabinete e depois volta para cá. Aqui seria o filtro do Chico? Aqui seria o filtro do Chico. Sabe aquele meio de campo, aquele camisa 10 que tem que passar a bola mastigada para o atacante ir lá e fazer o gol? É mais ou menos isso. E você como filho atrapalha ou ajuda? Não, a relação de pai e filho, estou dizendo. Em alguns momentos eu acho que é muito bom, mas em alguns momentos também eu tenho que tentar segurar para entender que ali por trás não é só o prefeito, é meu pai também, entendeu? Mas eu acho que na maioria das vezes ela ajuda e ajuda bastante. Tá. Agora, para a gente estar chegando quase no final aqui da nossa entrevista, eu gostaria de colocar a data nessas histórias. A data para definir se você vai ser pré-candidato ou não tem? A data legal, se eu não me engano, é abril do ano que vem. Abril do ano que vem. Mas nós estamos em conversas com o município de Santa Bárbara. Você tinha falado do município de Santa Bárbara, do Rafael, Felipe, Denis, enfim. Eu acho que as duas cidades elas têm que se unir, Magrão. Não adianta fazer a conta burra, entendeu? Vamos lançar 10 aqui, você lança 10 aí, todo mundo pega um pouquinho de voto, ninguém ganha a eleição. A Americana, Santa Bárbara fica de novo sem deputado. Já são 4 anos, vai ficar mais 4 anos sem deputado, entendeu? Então nós temos lá em Santa Bárbara, né, que eu já ouvi dizer, tem o Denis, um ex-prefeito que saiu muito bem avaliado, um nome muito forte em Santa Bárbara, hoje trabalhando no Ministério dos Transportes. Ministro da Mobilidade. Ele é secretário nacional de Mobilidade Urbana lá do governo federal, um nome forte, assim como também temos o Rafael, que despertou essa vontade, o Felipe, que é vice também. Felipe Sanches. Eu acho que o trabalho que vem sendo feito pelo Rafael em Santa Bárbara é um trabalho muito bom, é um trabalho assim como vem sendo feito aqui em Americana. Nós somos partidários, os dois são do PL, então se essa for a decisão dele de realmente ser candidato, eu acho que é uma dobrada que seria extremamente importante para as duas cidades, tanto para a Americana como para Santa Bárbara. Tanto que também a parceria que tinha, eu acho que tinha, com o Denis e com o Rafael, não anda lá muito muito boa, está meio abalado, principalmente porque um é governo, e o outro é do PL. Então aí já tem, querendo ou não, um acho que isso não pode atrapalhar a vida da população. O que adianta? Eu vou brigar com você, eu não quero ser, você vai ser, no final das contas mas eu digo lá, por exemplo, não vai sair o Denis Federal, ou sai o Denis Federal e o Rafael Estadual. Os dois vão querer ser federal. Os dois vão querer ser federal. Então,
Por Aí isso é que o eu acho que problema. aí é uma conversa única e exclusiva deles. Nós estamos trabalhando para quê? Eu acho que o ideal para cidades seria um candidato a federal ou estadual lá e um candidato a federal ou estadual aqui. Eu digo um, assim, com uma viabilidade do mesmo partido, de ter uma estrutura de trabalhar Você juntos, sabe que a gente entendeu? começa a pensar, o Eliel teve 50 mil votos, ele é do Kassab, né? É, mas em Santa Bárbara ele teve acho que 3 mil votos só. Mas 3 tudo ou bem, 4 mas mil veja votos. bem, se ele for candidato a deputado estadual e o Denis federal, dá uma dupla boa lá também. Dá uma dobrada boa. E aí o Rafael... Virado mais para a esquerda, centro-esquerda ali. Centro-esquerda que dá, né? Porque pelo menos o Denis a gente conhece, ele já foi prefeito 8 anos. E era do Santa PV Bárbara, quando né? prefeito, assim como o Chico, né? Na verdade o Denis veio com o Chico E lá de trás. deu uma renovada na cidade Renovada de Santa Bárbara. Pô, com Desde o certeza. Denis Santa pra Bárbara é frente, outra cidade. É outra cidade. Eu até falo que a E gente o Rafael continua, né? O Denis, na época que ele entrou, Santa Bárbara vivia mais nas últimas páginas de jornal. Na época que a última página de jornal, para quem não sabe, só tinha a parte da polícia, né? Se é que você me entende, né? Dessa história. É verdade, saiu pelo menos, né? Não tem mais esse tipo de coronelismo que tinha na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Bom, e nessa história toda? Então, tá aqui o papo, como é que fala, lançado para o nosso telespectador, internauta, ouvinte, enfim, porque a gente vai reproduzir essa entrevista aí em todos os meios de comunicação. A candidatura praticamente será lançada, eu imagino que sim, do jeito que a gente falou aqui, mas muita coisa pode mudar no meio do caminho. Com certeza. Né? Agora, só para amenizar, o que um São Paulino faz na vida de um palmeirense? No caso, você é São Paulino e o Chico Sardelli palmeirense. Tem que falar um pouco de futebol, porque o Chico, a primeira coisa que ele faz quando ele chega na rádio é falar do Palmeiras. Falar do Palmeiras. Você recebe as figurinhas dele de manhã ou não? Um cafezinho com o simbolinho do Palmeiras. Não, dessa vez ele foi diferente que ele teve lá hoje. Hoje ele falou a respeito do Papa. Do Papa. Porque ele estava na Itália e foi exatamente no dia do enterro do Papa. Tal. Demorou toda aquela semana toda e ele estava perto, a 100 quilômetros praticamente lá. Uma horinha. Uma hora no Vaticano. Ele falou, mas não dava, são 500 mil pessoas que estavam lá. Até um guarda que conversou com ele, o senhor pode entrar. Agora não sei se o senhor vai sair. E a hora que o senhor vai sair. E a hora é lotado. É uma história toda, né? Todos, Donald Trump, o Lula. Não, todos os chefes de Estado. Todos os chefes de Estado. O Lula com 20 pessoas, né? Foi até Renan Calheiros. Veja bem, isso que eu falo, cara, não descalabro, é brincadeira. Né? Como é que pode, né? Tá certo, o chefe de Estado tem que representar ele, até a esposa, né? A esposa já viajou o mundo inteiro, mas tudo bem, vai levar a esposa, ok. Agora, 20 pessoas, Renan Calheiros. No avião que cabe 200, né? Tá de brincadeira, né, bicho? É verdade. Tá de brincadeira. É isso que eu falo, isso é brincar com a cara da população. E com dinheiro. Pô, não, mas não gastou quase nada mais. Não gastou quase nada mais ali. Aí tem um negocinho ali, uma viagenzinha que fica em hotel 5 estrelas ali, e um carrinho que vai ali, e um sofazinho que custa 80 mil. Numa dessas eu tô falando de milhões. Do Palmeiras e do São Paulo. É verdade, Palmeiras e São Paulo, vamos lá. O Magrão, lembra que eu falei no começo lá que meu pai ficava muito ausente de casa por conta da política? Da política. Cara, quando eu nasci era quarto pintor de verde, dava camiseta e chuteirinha do Palmeiras e enfim. E aí os anos começaram a avançar, porque você vai tomar essa decisão mesmo quando você tem 6, 7, 8, 10. Pré-adolescente. Pré-adolescente. E aí, cara, a gente tinha. Primeiro que tinha. Meus pais eram bem amigos do Luiz Furini, não sei se você vai lembrar do Luiz Furini, veterinário. Sei. Hoje mora em Campinas. Ele e a Maria Furini também, que trabalhava com a EFS, que é um programa de intercâmbio. Eles eram muito amigos e o Luiz era São Paulino. Então ele sempre me instigava a ser São Paulino também. Mas pior que o Luiz era que a gente morava aqui na Rua dos Coqueiros, número 25, no edifício Montreal. E a gente morava no último andar. E de frente, porta a porta, tinha os Loduca, não sei se você vai lembrar. Loduca. Do Chico Loduca. Era o Chico Loduca, a Mônica, a esposa dele, a família que ficou bastante tempo aqui americana. Eles eram proprietários da Lou e Loduca, lembra que tinha uma empresa de publicidade, se eu não me engano? Sim. Enfim. E ele tinha 3 filhos que eram um pouquinho mais velhos que eu. Um tinha 2 anos a mais, outro tinha 4, outro tinha 6 anos a mais que eu. E meu pai em Brasília, meu pai em São Paulo, jogo do São Paulo, grita gol aqui, eu ali, eu começo a ir na casa deles. A hora que meu pai voltou, eu já virei, já era São Paulino. Já estava de camiseta tricolor. Já era tricolor. E até hoje, cara, ele fica bravo comigo, quando que meu filho nasceu. Meu filho saiu da maternidade já com o sapatinho do São Paulo. E ele queria que pelo menos o neto. Pelo menos o neto. Ele chegou, comprou a camisetinha do Palmeiras, chegou todo tal.
Aí eu falei, não, pode parar, pode guardar essa camiseta, quando ele tiver 10, 12 anos, você entrega pra ele. Pô, para de ser ignorante, que é isso? Eu falei assim, não, se você não conseguir fazer palmeirense, não vai tentar fazer ele não, que ele vai ser São Paulino. E até agora tá dando certo, né? Vamos ver até onde. Tá. O Fred é São Paulino, já foi comigo no Morumbi algumas vezes lá. Tá com Mas eu tenho... Você falou 6, 7, né? O Fred tem 5 anos. 5 anos. Mas tem que também admitir que a fase do Palmeiras tá 10 vezes melhor que a do São Paulo. Melhor. Já foi a época do São Paulo. Já foi. Bom, e nós não falamos nem do Rio Branco, né? Não falamos de outras coisas perto também. esse ano, Mas é rapidinho que passa aqui. A gente vai voltar a falar durante este ano de 2025, porque o ano de 2026 aí a promete, pega fogo, e a gente pode falar, se não me engano, até 90 dias antes das eleições, 45 dias, alguma coisa são assim, 3 né? meses. Então vai dar pra gente falar bastante. Mas por enquanto, obrigado por receber aqui a TV Notícia, né? O De Frente com a Notícia, de frente aqui com o Franco Sardelli, aqui no gabinete, direto da Prefeitura Municipal de Americana, para esse bate-papo. Falamos de tudo um pouco. Obrigado mais uma vez, viu, Franco? Magrão, eu que te agradeço, é um prazer estar aqui com você, podendo falar para os telespectadores, para os ouvintes da notícia, da TV Notícia. É um prazer estar aqui sempre que for necessário, falar, criticar, cobrar, elogiar. Ficou em cima do muro, né? Já é uma grande coisa, né? Não dá para ficar em cima do muro, não. Tem que falar o que pensa. Claro que com respeito e com responsabilidade, mas tem que falar o que pensa. Tá certo. É um prazer, Magrão. Eu agradeço demais essa oportunidade. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência. Semana que vem mais um convidado especial. Semana que vem acho que eu vou falar com o Gilson e com o irmão do Gilson, presidente e vice-presidente do Rio Branco, para falar mais uma vez, bateu na trave, quase que teve o acesso. Na semana passada eu falei aí com o Gordo lá de Santa Bárbara do Oeste, que lá sim teve o acesso, mas lá os problemas são outros. Vai ter União, né? E Rio Branco. Vai ter derby esse ano. Vai ter derby esse ano aí. Gente, obrigado mais uma vez. Semana que vem estamos de volta. Canal 524, TV Notícia. Anota aí para você sempre acompanhar a gente aqui pelo canal 524. Ok? Obrigado.